Olá, meus irmãos. Eu me chamo Dofanitinha de Iemonjá. Para aqueles que ainda não me conhecem, estão chegando agora no canal. Vocês estão no canal Segredos da Iaô e vamos lá para mais um vídeo. Irmãos, o assunto de hoje abordado vai ser sobre o grau, hierárquico que existe também no mundo espiritual. Vou estar explicando melhor ao longo do vídeo. Que nós vamos estar falando sobre Exu pagão, Exu batizado e Exu coroado. Deixa eu me apresentar para vocês. Como eu falei, sou Dofanitinha de Iemonjá. Eu tenho 11 anos de Umbanda, tá? 4 anos dentro do culto do Candomblé, tá bom? Sou iniciada no culto do Candomblé há 1 ano e 6 meses. E de Umbanda tenho 11 anos, aonde hoje, eu tô tendo a gratificação de tá abrindo, o meu templo espiritual, Unidos pelo Axé, onde será dirigido pela vovó Catarina, do Cruzeiro das Almas, tá? Nós estamos em processo ainda inicial, mas logo, até o final do ano aí, nós já vamos estar com tudo organizado, tá bom? Vamos lá, irmãos. Sempre lembrando, como eu falo nos meus vídeos, nos assuntos abordados em todas as redes sociais, inclusive no meu grupo Segredos da Iaô, do Zap, do Face, não existe uma verdade absoluta, tá? As informações que eu vou partilhar com vocês hoje, ela vai de acordo com o que eu acredito, com o que faz sentido para mim, com o que tem coerência por conta de tudo que eu já vivi ao longo desses 15 anos na espiritualidade, por conta de tudo que eu já vivi, escutei, tive oportunidade de participar e de escutar relatos ao longo de todos esses anos, tá? Então, nós vamos entender um pouquinho, porque muitas vezes nós nos perguntamos assim, por que uma determinada pombogira ou por que um determinado Exu, tá? Eles praticam o mal, Eles fazem o mal para o ser humano, para o seu próximo, eles destroem casamento, eles levam uma pessoa a ficar doente, a perder o emprego, a perder o trabalho, são aqueles consulentes, que também não têm o espírito evoluídos, mesmo quando encarnados, e fazem esse tipo de pedido para entidade, entre aspas, vamos colocar assim, nós vamos entender o porquê disso tudo, tá? Dentro de como eu acabei de falar, dentro daquilo que eu acredito e tenho como crença e que tem coerência e fundamento, tá? Diante de tudo que eu já vivi até hoje. Então, quando nós falamos de Exu pagão, tá? Seriam espíritos que exercem a função de Exu, ou seja, Exu pagão seriam aqueles espíritos que eles vêm em terra, onde eles se manifestam num determinado médium e se apresentam, como um nome de Exu e Pombogira. Mas, na verdade, eles são espíritos que ao desencarnar, eles acabam não se encontrando, não evoluindo. Normalmente foram espíritos que até quando estavam vivos, em terra, eles também deveriam ser, com certeza, seres humanos egoístas, mesquinhos, muitas vezes até maledicentes, e eles acabam fazendo esse desencarne e continuam ainda muito ligados à vida terrena e essa falta de evolução até quando vivos. E aí eles desencarnam e passam então a se apresentar como Exus e Pombogiras, como esses guias espirituais maravilhosos que muitos têm a oportunidade de ter contato ou já tiveram a oportunidade de conhecer aí ao longo da sua caminhada espiritual. Então, esses espíritos pagãos, eles são espíritos que, vamos colocar assim, de uma forma simples e clara para vocês entenderem, eles se vendem, tá? Ou seja, você vai ofertar aquilo que eles pedem e eles simplesmente vão fazer, mesmo que seja o mal para o próximo, influenciar na vida de alguém, de algum ser humano, na vida terrena de alguém,
fazendo mal. Então, eles não têm o discernimento, a coerência, né, o bom caráter, isso não faz parte desse espírito, tá? Então, ele vai estar ali fazendo mal de acordo com o que você vai oferecer a ele. Você ofereceu, tá de acordo com o interesse pessoal dele, ele se identifica com a sua causa, né? Por um motivo particular dele, porque eles também têm as suas particularidades, e aí simplesmente ele vai lá e de alguma forma ele vai manipular as energias para fazer o mal para alguém, tá, irmãos? Então, esses seriam os espíritos pagãos, aquele que se apresenta como Exu e como Pombogira, mas na verdade não pertencem a nenhuma dessas falanges, tá? Então, vamos ter muito cuidado com isso. Nós temos e eles, na verdade, são espíritos que só trabalham para o mal, tá? São os espíritos pagãos, são espíritos não evoluídos. E aí, nós passamos, então, tá? Para a parte dos espíritos, tá? Para o grau hierárquico, né? Onde vai evoluir, e eles passam então nós vamos passar então para os espíritos batizados, tá? Eu vou explicar para vocês o que são os espíritos batizados e os coroados. Desde já, antes eu vou dar uma pausa pedindo para quem está acompanhando, não esqueçam de dar o like, não esqueçam de se inscreverem no canal, de ativarem o sininho para que vocês possam receber novas notificações, tá, irmãos? Então, vamos lá. Os espíritos batizados são aqueles espíritos dentro do que eu acredito e tenho como coerência, que eles evoluíram espiritualmente, ou seja, eles eram espíritos pagãos, onde eles tiveram a oportunidade, tá, de serem convidados por um espírito já batizado a conhecer o trabalho espiritual praticado para o bem, né? Aonde o espírito batizado, ele não um espírito já batizado, ele não vai praticar o mal, ele apenas pratica o bem. Então, ele estende a mão para esse espírito pagão e faz, então, um convite a ele. Vamos tentar, né, se encontrar espiritualmente, e eu vou mostrar para você uma nova vertente, uma outra linha de trabalho, quanto é bom ajudar e praticar o bem. E aí, então, aquele espírito pagão, ele passa, então, a ser acompanhado, né, o espírito já batizado, ele passa a ser tutor responsável pelo espírito pagão, aonde então esse espírito pagão passa a acompanhar o espírito que já é batizado, tá? Nos trabalhos espirituais, em prol da caridade, em prol de fazer o bem e de mostrar a evolução que se pode ganhar espiritualmente, né, com relação a isso. Passado um tempo, passado uns anos, então, né, não tem um tempo determinado, o que acontece? Aquele espírito, percebendo, né, sendo grato pelo espírito batizado que estendeu a mão a ele e percebendo quanto gratificante praticar o bem ele deixa então de praticar o mal e passa somente a praticar o bem, independente, tá, da propina, independente do que lhe for prometido ou ofertado. Ele já não pratica mais o mal. E a partir desse momento, ele ganhando então a confiança desse espírito batizado, que é responsável por ele, vamos dar o exemplo aí de Tranca-Rua das Almas, que é um espírito que muita gente conhece, né? Então, ele passa a pertencer àquela falange de Tranca-Rua das Almas, né? E passa, então, a poder a se manifestar, incorporar no seu médium, dando o nome, né, de Tranca-Rua das Almas, onde ele passa, então, a pertencer a essa falange, mas ainda assim ele vai continuar sob supervisão daquela entidade que deu a mão a ele, tá? E a partir daí, ao longo do tempo, ele se portando bem, ele demonstrando essa evolução espiritual, essa vontade de praticar o bem, né? Ele, então,
vai passar pela fase, ele passa então para a fase de Exu batizado, passa então a ser um Exu batizado. Esse processo, ele é demorado, é onde vocês vão perceber que muitas vezes nas próprias casas de Umbanda, né, dentre outros cultos, existem aquelas entidades onde elas se manifestam de uma maneira, como eu vou dizer, rude, tá? De uma maneira às vezes muito escandalosa, né? Aonde o médium ele se bate muito, até que ele consiga se adaptar à energia que tá ali tomando, né? O corpo dele, e é por isso que nós precisamos então dos irmãos que já estão na religião há mais tempo. É por isso que é preciso da ajuda dos cambonos, né? Onde eles vão estar orientando e conversando com aquela entidade, com aquela energia, para que tenha cuidado com o corpo do seu médium, para que ele venha de cada vez mais de forma branda. Então é a conexão, né, que vai haver entre o médium e entre essa entidade que foi então dado a permissão para que ele pudesse vir em terra praticar a caridade e praticar o bem. E aí ele entra num processo de evolução, tá? Que eu acredito que também vai de em comum ao bom caráter do próprio médium, né? Aquilo que o próprio médium busca para a própria vida, tá? Que é praticar o bem. A filosofia do orixá, a filosofia de uma verdadeira espiritualidade é o bom caráter, o bom senso, a coerência. E a partir daí vocês vão percebendo que aqueles que já trabalham mediunicamente como eu, né, durante esses 15 anos, eu percebo uma evolução enorme, né, de quando eu me iniciei com por exemplo, Maria Padilha das Sete Catacumbas e como ela chega hoje, tá? Então vocês vão percebendo que as atitudes das nossas entidades, elas também vão mudando ao longo dos anos. Por quê? Eles vão evoluindo também espiritualmente, até que vai chegar um dado momento aonde eles passam então a serem espíritos coroados, né? O que são espíritos coroados? São espíritos que já não praticam o mal, né, há muitos anos, que já passaram por todo esse processo. E eles não, ou até espíritos que já desencarnaram com uma certa evolução espiritual, né? E eles passam então a ser cuidados por espíritos já evoluídos, né? De uma forma onde eles não precisariam então ter passado por todas essas etapas, né? Um espírito que desencarna já evoluído, que na Terra ele já era um bom ser humano de bom caráter, onde ele já entendia a importância de se fazer o bem. Quando ele desencarna, ele é ali cuidado por uma dessas falanges espirituais, né, aonde ele pode então estar dando continuidade a esse crescimento, a esse desenvolvimento, a essa evolução espiritual, né? E aí é chegado o momento onde você passa então a ser o espírito, passa então a entidade a ser chamada de entidade coroada, aquela que é aquela entidade que não faz o mal, que não pratica o mal, assim como também os Exus batizados. Porém, são entidades aonde você vai perceber a diferença na fala, na colocação. São entidades aonde já não falam mais palavrões, aonde não falam palavras chulas, né? São entidades aonde elas chegam no seu médio de uma forma muito mais branda, muito mais evolutiva, vamos botar assim, organizada, amena, né? Onde ela faz aquela incorporação sacudindo menos o seu médio, sem escândalo, sem altas gargalhadas, sem todos aqueles exageros que um espírito que está no processo de evolução acaba fazendo, tá? Então, esses espíritos evoluídos, eles são chamados de espíritos coroados, que são os espíritos, então, que serão responsáveis, tá? Vamos colocar assim, por estender as mãos, né, e ficar responsável por um determinado clã,
por uma determinada falange espiritual, né? Então, existe um Exu Tranca-Rua das Almas que é coroado, existe uma Maria Padilha das 7 Catacumbas que é coroada, e ela, então, é responsável por tudo o que vem abaixo da evolução espiritual dela, por todos aqueles que vêm abaixo da evolução espiritual dela, com o quê? Fazendo com que eles andem na linha e pratiquem o bem para que cada vez mais ao longo dos anos eles possam então adquirir essa evolução espiritual, tá, meus irmãos? Então essa seria a diferença, né, dessas três hierarquias espirituais dentro de Exu e Pombagira. Então é por esse motivo que muitas vezes vocês veem certas entidades fazendo e praticando mal, vocês percebem que existem anúncios pelas redes sociais, em letreiros, na parede, assim, traga o seu amor de volta em tantos dias, né? Faço feitiço, faço isso. Essas pessoas que se colocam a fazer feitiço são supostos sacerdotes, na verdade, que ainda também não evoluíram espiritualmente, né? E trabalham com energias, né, com espíritos que já desencarnaram, né, e que se passam então, tá, que são espíritos que exercem a função de um Exu e de uma Pombogira, mas que na verdade ainda não fazem parte de nenhuma dessa falange, tá? Não estou afirmando, como eu disse no início do vídeo, que é uma verdade absoluta, é o que faz coerência, é o que tem coerência dentro do que eu vivi, do que eu já vi e aprendi e busquei por estudos, tá? Então existe uma vertente para aqueles estudiosos de Umbanda, né, que buscam aí pelos ensinamentos da Umbanda, tá? Que acreditam e praticam dentro das suas casas de axé com referência a esse tipo de pensamento, de entendimento que eu acabei de passar para vocês, tá, meus irmãos? Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o link, o like de vocês, não se esqueçam. Deixem os comentários de vocês, é sempre muito importante acompanhar. Eu respondo a todos, aqueles que deixam sabem disso. O meu grupo de estudos no Facebook é Segredos da Iaô. O meu Facebook é Ingrid Tavares. O meu Instagram também é Segredos da Iaô. E aqueles irmãos que quiserem me acompanhar é só buscar lá pelas redes sociais, tá bom? Desde já, o meu muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.